Nos capítulos 9 e 10 de Romanos, Paulo apresenta uma visão abrangente e detalhada da eleição e da soberania de Deus. No capítulo 9, ele expõe claramente que Deus, em sua plena liberdade e poder soberano, escolhe a quem quer mostrar misericórdia. A escolha de Deus não está fundamentada nas obras humanas ou nas nações, mas exclusivamente em sua vontade soberana. Paulo exemplifica isso com o caso de Jacó e Esaú, ainda antes de nascerem, ou que fizessem qualquer coisa, boa ou má, para que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos 9 e 11. Esse texto é inequívoco. A escolha de Deus não se baseia em méritos humanos, mas em sua decisão soberana. Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal Teologia Reflexiva. Aqui exploramos questões profundas sobre a fé, crenças e a compreensão da teologia. Fique conosco enquanto mergulhamos em temas que provocam a reflexão e discussão. Se alguém tentasse argumentar que essa passagem se refere a nações inteiras e não a indivíduos, essa interpretação criaria sérios problemas e contradições. Primeiro, a lógica de Paulo no próprio texto contradiz essa ideia. Ele se refere a Jacó e Esaú enquanto indivíduos e usa esses dois irmãos como exemplo da escolha divina, antes mesmo de terem nascido ou feito qualquer ação. Se Paulo estivesse falando de nações, estaria afirmando que Deus rejeita todos os descendentes de Esaú, Edom, e escolheu todos os descendentes de Jacó, Israel. Contudo, seria incoerente com a mensagem geral das Escrituras, pois em várias partes da Bíblia vemos Deus salvando pessoas de diferentes nações, enquanto nem todos os descendentes de Jacó foram eleitos para a salvação. Isso demonstra que a eleição de Deus se aplica a indivíduos e não a povos inteiros. Além disso, a ideia de que a eleição se refere apenas a um propósito específico e não à salvação é refutada pelo contexto de Romanos 9. A eleição divina está intimamente ligada à salvação. Paulo diz claramente que Deus endurece o coração de uns e mostra misericórdia a outros. Romanos 9:18. Se a eleição fosse puramente sobre um propósito nacional ou histórico, e não sobre a salvação, então a afirmação de Paulo no verso 23, de que Deus escolhe vasos de misericórdia preparados de antemão para a glória, perderia seu sentido, pois ele está falando de pessoas que recebem a salvação. Se a eleição divina se referisse a nações inteiras, a ideia de que Deus prepara alguns para a salvação e outros para a destruição ficaria sem base sólida. Como exemplo claro de que a escolha de Deus não se limita a nações, podemos ver o caso de Ruth e Joabe, ambas estrangeiras e não descendentes de Jacó. Ruth, uma moabita, e Joabe, uma cananeia, foram escolhidas por Deus para fazerem parte do seu propósito redentor, sendo incluídas na genealogia de Jesus, Mateus 1:5. Isso demonstra que a eleição divina é individual e não restrita a uma nação específica, reforçando que a escolha de Deus transcende fronteiras étnicas e se aplica a pessoas de todas as nações de acordo com sua vontade soberana. Outro ponto crucial é Efésios 1:4-5. Reforça a ideia de que a eleição é um ato soberano de Deus, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa passagem é clara ao afirmar que a eleição de Deus acontece antes da fundação do mundo e está diretamente relacionada à salvação e ao estado de ser santo e irrepreensível diante de Deus. A ideia de que Deus escolhe nações inteiras para um propósito específico e não indivíduos para a salvação é insustentável e ridícula quando examinado à luz das Escrituras. A escolha de Deus é específica e pessoal, não nacional. O fato de Deus escolher indivíduos e não povos inteiros é claramente demonstrado pelo contexto bíblico e pelo ensino de que a eleição é para a salvação, conforme indicada por Paulo em Romanos 9 e reforçado por Efésios 1. Quando passamos para Romanos 10, Paulo afirma:
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:3. À primeira vista, isso pode sugerir que a salvação depende unicamente da escolha humana, contrariando a soberania de Deus. No entanto, é essencial ler esse verso no contexto de toda a carta. Romanos 9 já deixou claro que ninguém pode invocar o nome do Senhor por conta própria. É Deus quem concede a fé e capacita a pessoa a responder ao seu chamado. Efésios 2:8 reforça essa ideia ao afirmar: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a própria fé é um dom, algo que Deus concede àquele que Ele escolheu, e não uma escolha independente do ser humano. Para ilustrar a dependência do homem em relação à fé, imagine uma pessoa com o coração parado. Assim como um coração precisa de um desfibrilador para ser reanimado e voltar à vida, o ser humano espiritualmente morto precisa da intervenção de Deus para receber vida. Não há nada que esse coração parado possa fazer por si mesmo. Da mesma forma, o morto espiritual não pode gerar fé sem a ação de Deus. Assim também, um carro sem motor não pode funcionar. E mesmo o motor, por si só, não é suficiente, pois ele precisa de uma fonte externa de energia, como combustível ou eletricidade para operar. O ser humano, sem ação de Deus, é como esse motor sem combustível, incapaz de gerar fé por si próprio. Diante disso, surge a pergunta: onde exatamente em Romanos 9 menciona que Deus concede a fé? Embora o capítulo não diga explicitamente que Deus concede a fé, o argumento sobre a soberania de Deus na eleição implica que qualquer resposta positiva do ser humano à salvação deve ser resultado da ação de Deus. Romanos 9:16 afirma: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Esse versículo demonstra que a salvação não depende da vontade ou esforço humano, mas de Deus. Se a capacidade de querer ou escolher a Deus não é natural no ser humano, então a fé deve ser concedida por Deus. Isto é, reforçado pelo fato de que a salvação é totalmente atribuída à misericórdia divina. Romanos 9:18 também reforça essa ideia. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Se é Deus quem endurece alguns e mostra misericórdia a outros, isso sugere que Ele também capacita aqueles que Ele escolhe com a fé necessária para crer. Essa conclusão é consistente com os outros ensinamentos de Paulo, como Filipenses 2:13, que afirma: porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A fé, portanto, é parte desse querer, que Deus opera nos eleitos. Assim, a ideia de que Deus concede a fé em Romanos 9 se baseia na lógica de que, se a salvação não depende da vontade humana, a fé também não pode ser um ato independente do ser humano, mas deve ser uma obra de Deus. Outra parte fundamental de Romanos 9 que apoia essa ideia é Romanos 9, 22, 23. E o que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Aqui Paulo usa a imagem de vasos da ira e vasos de misericórdia, sugerindo que Deus, em sua soberania, prepara certos indivíduos para a glória, salvação, e outros para a destruição, condenação. A implicação dessa passagem é que, assim como Deus prepara alguns para receber sua ira, Ele também prepara outros para receber sua misericórdia, incluindo, portanto, a fé necessária para que sejam salvos. Essa compreensão refuta qualquer tentativa de argumentar que a salvação é uma escolha humana, baseada na simples invocação do nome do Senhor. Paulo deixa claro que a eleição de Deus é particular e individual, e que mesmo um ato de invocar ao Senhor é resultado da obra soberana de Deus no coração da pessoa. Não há sinergismo nesse processo, tudo depende da ação de Deus. Em conclusão, Romanos 9:10 não apenas afirma a soberania de Deus na eleição, mas também refuta qualquer ideia de que o homem tem participação ativa na escolha de sua própria salvação. A escolha de Deus é anterior a qualquer ação humana. Até mesmo a fé para crer é um dom dado aos eleitos. Deus,
em sua soberania, escolhe e opera a salvação de acordo com seu plano eterno, garantindo que sua graça seja o único fator determinante na salvação do homem. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.